Profecias e línguas estranhas, elas existem mesmo? O que há de verdade nisso aí? O que há de mentira? Muito bom dia, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre tudo o que diz respeito a você. Seja mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Carlos Guimarães e você está no canal MEG, Ministério Evangelho e Graça. E essa é a pregação da escola dominical. Eu peço um pouquinho de paciência para você que ouve isso todos os domingos, mas é porque sempre tem gente chegando aqui pela primeira vez. O que é a pregação da escola dominical? A live que entra ao vivo todos os domingos às 9 horas da manhã. Ela entra ao vivo, ok? Sempre aos domingos às 9 horas da manhã. Então é uma pregação, mas nós temos duas características. Quais são elas? Primeiro, a gente escolhe um livro da Bíblia e nós analisamos esse livro capítulo por capítulo, versículo por versículo, ok? A gente destrincha o livro sem correr. A intenção é não deixar nenhuma dúvida. E dessa feita estamos em 1 Coríntios, capítulo 14. Hoje é a segunda ministração em cima de 1 Coríntios, capítulo 14. A segunda é que você pode sempre participar com o seu comentário, sua pergunta, sua crítica, pelo chat. A gente sempre está de olho e você pode estar participando, ok? Eu peço a você que se inscreva no canal, você que não é inscrito, né? Ative as notificações e deixe também o seu like. Isso é muito importante para o nosso canal, ok? Então, vamos lá, queridos. Na semana passada, nós demos introdução aí em 1 Coríntios, capítulo 14. Estamos estudando o livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. E eu falei de algumas nuances, eu falei de algumas coisas que são interessantes para que você possa entender o capítulo, para que você possa entender 1 Coríntios 14, é o que nós falamos na live na semana passada. Ok? Então vamos lá. Paulo, então, escreve essa carta, que como eu digo para vocês sempre, 1 Coríntios e 2 Coríntios, na verdade, são a segunda e a quarta carta. Paulo escreveu 4 cartas aos Coríntios. A primeira e a terceira se extraviaram. Então, o que você tem como 1 Coríntios, na verdade, é a segunda. E o que nós temos como segundo, na verdade, é a quarta carta. Então ele escreve resolvendo vários problemas na igreja. Muitos problemas sendo resolvidos na igreja, ok? Então, chega agora no capítulo 14, Paulo, então, ele está colocando ordem no culto. Então hoje vamos continuar falando sobre profecia e língua estranha, entende? O entendimento da igreja de Corinto na época é o mesmo da grande maioria dos pentecostais e neopentecostais hoje em dia. Então, manifestação dos dons é sinal de espiritualidade, é sinal de estar sendo aprovado por Deus. Então, ao mesmo tempo, a igreja de Corinto tinha manifestação de vários dons espirituais, mas estava lotada de coisas erradas e pecados considerados graves dentro da igreja. Então, manifestação dos dons não quer dizer que a igreja realmente é santa ou que é aprovada por Deus. Entendeu isso aí? Desculpa, ao vivo é assim mesmo. Então, meu querido, minha querida, nós ficamos 1h10 falando sobre nuances da carta, para que você possa entender. E aí, então, falamos apenas do versículo 1. Começamos no versículo 1. Então, vamos dar continuidade. Você já pegou a live, ela está à disposição, né? A live vai estar à sua disposição. Então, você pode verificar depois. Então, entender essa 1h10 de introdução que nós demos a semana passada vai fazer você entender. Hoje vamos entrar no texto. Volto a dizer, Paulo estava então, né? Paulo estava
colocando ordem no culto. As pessoas queriam falar em línguas todo momento, o tempo todo queriam falar em línguas, ok? E sem a menor discriminação. E Paulo fala, não deve ser assim. Deve haver uma ordem, deve haver uma ordem. E é sobre isso que a gente vê no capítulo 14, ok? Então, sem perda de tempo, vou abrir para a galera de casa aqui, da outra plataforma, o nosso slide. Vou abrir o slide aí, ok? Está aberto o slide e vamos começar. Então, falamos muita coisa e eu vou comentando à medida que a gente for andando o contexto, ok? Então, vamos entrar no verso 1, ok? Que aqui nós falamos sobre todos esses problemas e Paulo cita 5 argumentos de que, já que vocês querem os dons espirituais na igreja, que seja a profecia. Vocês têm que priorizar a profecia, não a língua estranha. Lembrando de um detalhe, profecia não é isso que você aprendeu, não. Eis meu servo que eu digo isso, eis meu servo que eu digo. O Senhor me manda dizer isso, o Senhor me manda dizer aquilo. Não estou dizendo que Deus não faça isso, tá bom? Então, o problema é 99,9% dessas profecias não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho de Cristo. 99,9% delas. Existe, Deus fala, mas 99 não. E nós vamos ver aqui no capítulo 14, por que eu estou dizendo isso? E também com relação ao dom de línguas, o que é verdade e o que não é. Digo sem medo de errar e não estou criticando ou julgando. Tá? 99% dessas línguas faladas nas igrejas não tem nada a ver com língua do Espírito Santo também. Diga-se de passagem, eu tenho 29 anos de pastor, 29 anos, ok? Dos quais 14 anos e meio, pastor pentecostal, do reteté de Jeová, entendeu? Canelinha de fogo, língua de fogo mesmo e tal, entendeu isso aí? Eu também fui, mas a gente vai aprendendo. Então são 26 anos como professor de teologia, 26 anos, a gente vai aprendendo. E é isso que eu quero mostrar para você. Então vamos lá, 5 argumentos que Paulo utiliza para mostrar que a profecia, e no Novo Testamento, profecia ou profeta é o que prega. Dom de profeta é o que prega, ok? Falei isso largamente na outra live, não vou repetir hoje, né? Eis meu servo que eu digo assim, que eu digo assado. Não. Profeta no Novo Testamento é do grego profetes, aquele que prega, aquele que pega algo, investiga, ele estuda, ele aprofunda naquele estudo e depois vai interpretar para outras pessoas. Esse é o dom de profeta no Novo Testamento, ok? Então vamos lá. Fiz um resumão de 1h10 que fizemos na outra live. Não vou ficar repetindo. Eu vou tentar repetir à medida que a gente vê aí os textos, ok? Então vamos lá. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, ok? Então, querido, final do capítulo 11... Quando Paulo ele fala da ceia, ele fala, vocês não estão discernindo o corpo do Senhor. Vocês não estão entendendo que o outro é parte do mesmo corpo que você. Não existe isso, porque eu sou orelha, eu não sou boca, eu não sou do corpo. Eu sou o pé, não sou a mão, eu não sou do corpo. O corpo é um só, o cabeça é Cristo. Agora, se o meu dedão está sentindo, o corpo inteiro sente. Entende? Vocês não estão entendendo. Porque as pessoas eram jantar, a ceia era um jantar, os ricos chegavam antes e comiam tudo. Depois os pobres chegavam com fome no jantar, no banquete e saíam com fome. Vocês não estão entendendo? Então tem os dons, tem tudo aí. Paulo conserta isso aí no capítulo 11. Capítulo 12 ele vai falar dos dons espirituais, os dons. Aí no capítulo 13 ele fala assim, o principal dom é o amor. Não adianta, eu posso falar a língua dos homens e dos anjos, entende? Eu posso ter todo o conhecimento, eu posso ter toda a sabedoria, eu posso profetizar, eu posso entregar
todos os meus bens para os pobres. Entende? Eu posso entregar o meu corpo para ser queimado no lugar de alguém. Se a motivação do meu coração não for amor, para Deus não vale nada. Barulho de latão, barulho de sino. Então, o mais importante é o amor. E ele vai dizer, havendo a ciência vai acabar, a profecia vai acabar, tudo vai acabar. O que vai permanecer é só o amor, ok? Então, aí ele entra no capítulo 14, tem que ter as manifestações dos dons, sim, mas com amor. Agora ele começa a colocar ordem. Seguir o amor. Segue o amor. Entendeu? Aí depois do amor você vai procurar com zelo os melhores dons. Mas principalmente o dom de profetizar. Entende? Não deixe o amor. Não abandone o amor. O amor tem que seguir com vocês. Logo depois que vocês aprenderem o amor, procura com zelo os melhores dons, mas principalmente o dom de profetizar. Verso 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende e em espírito fala mistérios. Já começa aqui um critério que eu falei com você, que 99% das línguas estranhas não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com o evangelho de Cristo. Preste atenção. Paulo está colocando ordem no culto. Quem fala em língua, detalhe, tá? No original, porque a Bíblia não foi escrita em português, ela foi escrita o Novo Testamento em grego, não tem a palavra estranha, como nós vamos ver alguns versículos depois. Então ali, quem fala em outra língua, né? Quem fala em outra língua não fala a homens, mas fala a Deus. Por quê? Porque ninguém entende. Ninguém entende. E em espírito está falando mistérios com Deus. Já começa aí um critério. A pessoa fala assim, tá aqui, ó, você. Vamos pegar você aqui, ó, né? Que tá aqui, ó. Vilma Lúcia, você que está aqui agora. Nessa plataforma começa com a letra T. A pessoa fala assim, terra de covas canta, eis que eu te digo, minha serva, labachúria labacantas, eu estou contigo. Já está errado no verso 2. Quem fala em línguas não fala aos homens, mas quem fala em línguas fala para Deus. A pessoa fala em língua e fala com o homem, fala em língua, fala com o homem, já começa por aí, entendeu? Você fala mistério com Deus. Não existe negócio de falar em língua e falar com homens, não, ok? Ah, tá, tem o dom de interpretação. Aguenta aí, são 30 e tantos versículos. Eu estou no verso 2 ainda. É capaz de a gente ficar umas 3, 4 semanas só no capítulo 14 aqui. Entendeu o seguinte? Então já começa. Paulo está colocando ordem no culto. Está colocando ordem. Quem fala em línguas não é para falar para homens. Por quê? Porque ninguém entende. Você fala em língua e ninguém entende. Mas quem fala em língua está falando para Deus e em mistério com Deus. O sujeito fala em língua e fala com o homem. Fala em língua. Já está errado. Verso 3. Mas o que profetiza fala aos homens, exortando, edificando, exortando e consolando. Aí está mais um critério que eu estou falando com você. As profecias e línguas estranhas. A maioria não tem nada a ver com Deus. Preste atenção. Primeiro eu quero corrigir uma coisa para você. Original do Novo Testamento, grego, puxão de orelha é admoestação. É admoestar. Mas mesmo assim é puxão de orelha com amor. É isso que Paulo ensina e que as cartas ensinam. Admoestar com amor. Exortar no grego significa animar. Entende? Às vezes o pastor pega uma palavra dura e o irmãozinho fala assim, hoje o pastor exortou a igreja. Não, ele admoestou a igreja. Exortar significa animar. Então a profecia, quem fala em línguas, fala para Deus, em mistério com Deus. Agora, quem profetiza, fala aos homens. Vou voltar a bater na tecla. Profeta no Novo Testamento é o que prega. Profeta é o dom de pregar. Ok? Do grego profetes. Profetes. Uma pessoa que estuda, investiga, analisa, recolhe informações sobre algo, sobre as palavras de alguém.
Agora que ele investigou, que ele estudou, ele vai interpretar essas falas dessa pessoa perante outra pessoa ou perante outras pessoas. Entendeu? Agora, quando profetiza, você vai edificar. Edificar é construir um edifício. Exortar é animar. E consolar, que é trazer consolo. Então, o profeta, a profecia, edifica, exorta e consola. Vamos lá, para você saber se a profecia é de Deus. É o Senhor que não mente me mostra. Tem uma pombagira querendo destruir o seu casamento. Te confortou? Edificou? Exortou? Eis, servo meu, que assim te digo, volta para o meu caminho. Se você não voltar para o meu caminho, eis que a vossa sepultura está aberta. Confortou? Edificou? Exortou? Confortar é trazer conforto. Exortar, entende? É animar. E edificar é construir. Entendeu? Ó, eis que eu vou mandar uma tribulação sobre a sua vida. O seu filho vai ficar doente, vai ficar enfermo. Ele vai ficar tão doente que nem os parentes vão reconhecê-lo. Confortou? Edificou? Exortou? Estou te falando, 99% das línguas e 99% das profecias não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Vamos lá, continuando. Entendeu? Então, quem fala em língua, fala para Deus. Eles falam em língua e falam aos homens. Já está errado, de acordo com o texto. Entendeu? Agora, o verso 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o profeta edifica a igreja. Paulo está mostrando no capítulo 11 que o dom de profecia é superior ao dom de línguas. Ok? Porque quando a pessoa fala em língua, ela tem que edificar ela mesma. A língua, a função da língua é edificar a mim mesmo. A língua edifica a mim mesmo. Ok? A língua edifica a mim mesmo. Tá? E a profecia não, edifica a igreja. É isso que ele falou no capítulo 14. Você tem que procurar os dons que edificam a igreja. O dom não é para mim, o dom é para edificar o próximo. Como é que eu vou usar um dom que edifica somente a mim? Entendeu isso aí? Que edifica somente a mim. Está entendendo? Então, o que fala em outra língua edifica só a si mesmo. Agora, o que profetiza edifica a igreja. Aí ele continua, olha o verso 5. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Porque quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Eu, Paulo, eu gostaria que todos vocês falassem em línguas. Todos vocês. Mas eu prefiro muito mais que vocês profetizem. Entende? Porque se vocês falam em língua, mas não tem interpretação, não aproveita nada. Entendeu? Então, interpreta, tem valor. Se não interpreta, não tem valor nenhum. Está edificando só a mim mesmo. Entendeu isso aí? Quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas. A não ser que você fale em língua e interpreta. Uma interpretação. Entendeu? Que haja interpretação. Tá joia? Então, para que a igreja receba edificação. Ah, tá, mas você falou que fala em língua e fala como? Tá, mas a maioria é isso. Eu vejo uma obra de macumbaria contra a sua vida. Edificou a igreja? Entendeu? Ó, tem uma obra de olho gordo lá onde você trabalha. Cuidado com seus colegas de trabalho. Entendeu isso aí? Tá entendendo? Então, vamos lá. Continuando aí. As línguas sempre devem ser interpretadas. Se não houver intérprete, não deve ser falada. Foi Paulo que falou, não fui eu não. Então, devem ser para edificação. O culto tem como objetivo edificar a igreja. Já a língua estranha edifica só a própria pessoa. Ele que falou. Outra coisa, a língua estranha envolve o intelecto e a compreensão. Se não houver intelecto, a pessoa da labachúria labacanta, né? Então, terra de covas canta. Cadê o intelecto? Você está recebendo o quê?
Entendeu? Aguenta, são 30 e tantos versículos. Nós vamos chegar lá. Edificação não tem a ver com emoções, é outro erro. A pessoa acha que se sentiu emoção, ela foi edificada. Não foi. Edificação não é isso. As palavras da profecia vão confortar, edificar e exortar, que significa animar. Quantas pessoas entram mal, com problema sério, entram na igreja e chega lá, sente emoção, chora, pula, grita, fala em língua. Quando acabou o culto, ela vai para casa, a tristeza continua nela. Entendeu? Por quê? Então não tem nada a ver com emoção, ok? Quem fala em língua, não outra língua. Quem fala em língua, não outra língua. Tá tudo isso aí. Daí surgiu o termo língua estranha. Da onde que surgiu o língua estranha? Porque lá está escrito outra língua. Entendeu? Surgiu aí o termo língua estranha, ok? Vamos lá, continuando. Quem fala em língua somente é compreendido por Deus. Paulo colocando ordem no culto, ok? Quem fala em línguas fala a Deus e não aos homens, é o que nós falamos. Exatamente o contrário das profecias de hoje em dia. Fala em língua e fala com o homem. Nós já falamos tudo isso aí. Se o alvo principal... deixa eu falar um outro detalhe aqui. Esse é muito importante, para você identificar se uma profecia é de Deus ou não. Tem um detalhe extremamente importante, extremamente importante. Querido, preste atenção. Entidades possuem as pessoas. As entidades possuem as pessoas. O Espírito Santo não possui. Eu sou morada do Espírito Santo. Eu sou templo do Espírito Santo. Ele habita em mim e ele está comigo 24 horas por dia. Você não é morada do Espírito Santo só na hora que você está no culto. Só na hora que você sente emoção. Você é a morada do Espírito Santo 24 horas por dia. Ele está aqui dentro de mim. Agora, o preto velho, o Exu, a pombagira, esse possui a pessoa. E várias outras entidades que tem por aí. Então vamos supor, eu estou aqui. Eu recebi o preto velho. A partir deste momento, quem está falando não sou eu mais. É a entidade que está em mim. Ela me possuiu, está usando o meu corpo, inclusive a minha garganta e a minha boca. Né? Mozinfim tem que fazer isso, Mozinfim tem que fazer aquilo, Mozinfim toma banho disso, toma banho daquilo, Mozinfim vai fazer. Não sou eu que estou falando, é o Espírito, a entidade que está em mim. Entendeu? Aí você vai no autoespiritismo. Eu recebi aqui o Dr. Fritz. E o Dr. Fritz vai falar o que a pessoa tem que fazer para ela ser curada disso, para ser curada daquilo. Normalmente, quando a entidade vai embora, a pessoa nem sabe o que fez, o que falou. Porque não é ela que está ali. Quem está ali é a entidade. Entendeu? Então, você é templo do Espírito Santo. Ele habita em você 24 horas por dia. Agora, quando a pessoa entrega uma profecia e fala assim, eis meu servo que eu digo isso, eis meu servo que eu digo aquilo, eis meu servo que eu digo aquilo outro, descarta essa revelação, descarta essa profecia. Porque aqui, deixa eu ver alguém. Neto Silva, que acabou de entrar agora aqui, né? Neto Silva que acabou de entrar. Eu viro para você, Neto, fala assim, eis meu servo que eu te digo isso, que eu te digo aquilo. É como se o Espírito Santo tivesse me possuído e está usando a minha boca para falar. Entendeu? Ele está usando a minha boca para falar. Então quem está ali agora não sou eu, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não faz isso, ele não possui a pessoa e usa a boca da pessoa para falar. Está entendendo o que eu estou falando? A confusão é porque, assim, se você lê os profetas do Antigo Testamento, você vai encontrar coisas semelhantes a essa. Veio a palavra do Senhor ao profeta Jonas dizendo, eis que eu vou fazer isso, eis que eu vou fazer aquilo. O Espírito Santo não usou a boca do Jonas e falou, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Não, entendeu? Veio a palavra.
Ele recebeu uma revelação, uma instrução de Deus ali e falou, ó, Deus manda dizer para vocês o seguinte, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, entendeu? Então veio ao profeta Ezequiel a palavra do Senhor dizendo, eis que eu faço isso, eis que eu tomo aquilo, eis que eu tomo... O Espírito Santo não entrou em Ezequiel e usou a boca, eu vou fazer isso, eu vou... Entendeu, querido? A pessoa entra no livro, lê e vê isso e depois ele sai falando, eis que eu faço isso, eis que eu faço aquilo outro. Márcio Gomes está aqui, mas através do Espírito, é através do Espírito, mas não possuído pelo Espírito, entendeu? Eu estou aqui cheio do Espírito, você está aí cheio do Espírito, entendeu? Porque se você é do Evangelho, você é templo do Espírito. Ele habita em você 24 horas por dia. O que dá a entender? O Espírito está em mim. Eu sou templo do Espírito Santo. Ele habita em mim. O Espírito está em mim. 24 horas por dia, mas ele está desligado. Foi lá no botãozinho, no interruptor e desligou. Na hora que vai entregar uma profecia, apertou o interruptor e ligou e fala assim, eis meu servo que eu digo isso, eis meu servo que eu digo aquilo. Nananina não. Respeito a crença, a fé de todo mundo. Não estou criticando, eu estou dando uma aula aqui. E eu já fui assim também, gente. Eu já fiz isso durante 14 anos e meio. Entendeu? O Espírito Santo não possui. Ele possui a pessoa, usa o corpo dele, fala através da boca da pessoa. Isso são entidades. O Espírito Santo não possui ninguém. Continue, eu falei que talvez eu ia ficar umas 4, 5 semanas só no capítulo 14, porque eu não corro, eu não vou correr. Minha intenção é que não fique dúvida. Mais para frente você vai entender que ele não faz isso. Entendeu? Então, se chegou para você, labachúria, labacanta, eis meu servo, que eu faço isso, que eu... já está errado. Quem fala em língua fala para Deus, não fala para homem. Entendeu? Agora, o que profetiza, fala para homens. Se não tiver intérprete, esquece. 2, o Espírito Santo não possui uma pessoa e usa a boca dele para falar. Mentira. Quem faz isso é entidade. Até mesmo porque aqui no capítulo 14, nós vamos... Deus usou, o que eu falei? Eu nem vi o que eu falei. Mentira. Então você fala com o Espírito, mas fala com a mente. A mente não pode ficar infrutífera, não. A mente não pode saber. Aí, meu filho, você foi possuído. E o Espírito Santo não possui ninguém. Entendeu isso aí? Vamos lá. Continuando. Entendeu? Então, chegou entregando revelação e profecia, eis meu servo. É como o seguinte, o servo fosse meu, eu, Carlos. Eu vou falar com você aqui, Rose, que chegou aqui, né? Ou Mike, que chegou aqui. Está aqui agora, Rose, entendeu? Eis minha serva, então você é minha serva, porque sou eu que estou falando, entendeu? Não, você é servo de Deus, entendeu? Essa é a confusão. Leia, veio a palavra do Senhor ao profeta fulano de tal, dizendo, eis que eu vou trazer isso, eis que eu trago aquilo, eis que eu vou dar a vitória e tal, tal. Não é o Espírito Santo usou a boca do profeta e falou, o profeta não está controlando mais a boca, quem está controlando a boca dele, a garganta dele, o fôlego dele é o Espírito Santo. Aí é possuir, meu irmão. Espírito Santo não possui ninguém, não. As entidades é que possuem, ok? Vamos lá. Já falei, o objetivo... não é um proveito pessoal, mas edificação do corpo de Cristo, ok? O propósito da profecia. A profecia cumpre o alvo, a língua estranha não. De acordo com Paulo, a língua estranha edifica só quem está falando. Eu estou falando em mistério com Deus. Então ela não edifica o corpo de Cristo. Já a profecia cumpre, ok? Ela cumpre o papel. Que quem profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando, ok? Então, outra coisa, profecia para prever futuro. Quem foi usado dessa forma foram os apóstolos. Eu não estou dizendo que Deus não faz, que Ele é o Todo-Poderoso, Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Entendeu isso aí? Mas chegou a profecia, prevendo o futuro, é outra, casca fora dela, sai fora. Como diz o mineiro, casca fora.
Mete o pé, mete o pé. Sai fora, entendeu? Não estou dizendo que Deus não pode fazer. Mais uma vez, 99,9% dessas profecias prevendo o futuro já está errado. 99,9%. Né? Então Deus usou Pedro, Tiago, Paulo. Não vai acontecer isso, eu vou fazer aquilo outro. Hoje em dia, profecia não é para prever futuro. E o que é pior, as pessoas entregam profecia, prevendo o futuro, e dá errado uma atrás da outra. Mas o crente fica esperando a próxima profecia, prevendo o futuro. Entendeu? Prevendo o futuro. Eu vou contar alguns casos para vocês. Aqui de Belo Horizonte, uma grande igreja, um grande ministro famoso dessa grande igreja, final dos anos 90, início dos anos 2000, profetizou avivamento, está chegando o avivamento, eis que eu trago o avivamento, e Belo Horizonte vai ser o berço do avivamento, o avivamento vai começar por aqui, vai começar, então, vai chegar o avivamento e tal, né? E botou óleo ungido num jato, num avião, e saiu derramando óleo ungido em Belo Horizonte, na grande BH toda, foi lá em Brasília para ungir o Congresso Nacional, isso 99, 2000, o Congresso está cada vez pior. Agora, vamos ver se vai haver avivamento? É só você conhecer um pouquinho de Bíblia, um pouquinho. Vamos lá. O que Jesus disse? Quando o Filho do Homem voltar, por acaso encontrará fé na terra? É possível haver avivamento sem fé? A fé vai acabando, vai acabando. E quando o Filho do Homem voltar, não vai encontrar fé na terra. As 7 igrejas do Apocalipse, cada uma delas tem 7 simbolismos. 7 simbolismos. Um dos simbolismos, cada igreja representa um período da história da igreja na terra. Éfeso, todas as igrejas até o ano 100. Esmirna, do ano 101 a 312. Pérgamo, do ano 313 a 450, 500. Tiatira vai do ano 500, 450, 500, até o ano 1500. Sardes vai de 1500 até 1750. Filadélfia, de 1750 até o final do século XX, início do século XXI. E Laodiceia é a igreja do século XXI até o final, até a volta de Jesus. E o que Jesus fala? Essa palavra não é para desviado, ou para quem não aceitou Jesus, não. A palavra é para a igreja. A carta é para a igreja, não é para desviado, não. Para quem não aceitou Jesus. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus é o evangelho. O evangelho é Jesus. Quem é Jesus? A boa nova, a boa notícia. O evangelho, entende? Qual é a boa notícia, a boa nova? Evangelho do grego. Na cidade de na cidade de Belém, nasceu o Salvador. Essa é a boa nova. Essa é a boa notícia. Entendeu? Essa é a boa nova, essa é a boa notícia. Evangelho, o evangelho, se não vejamos o evangelho segundo Mateus, evangelho segundo Marcos, evangelho segundo Lucas, evangelho segundo João. Ou nós podemos dizer Jesus segundo Mateus, Jesus segundo Marcos, Jesus segundo Lucas, Jesus segundo João. Não é? Jesus é o evangelho é Jesus. E o evangelho, está batendo na porta da igreja e a igreja não deixa o evangelho entrar. Então não tem avivamento, esquece. Profecia, falsa profecia. A igreja que vai ser a última, Jesus está do lado de fora, o evangelho está do lado de fora. Você tem entretenimento, luxo, entendeu? Busca de prosperidade, de cura, de bênçãos, entendeu? Busca de milagre, show, telão de LED, carro de luxo, é isso que tem, né? Dança, coreografia, teatro, o evangelho mesmo está de fora, o evangelho está batendo na porta. Então, se por acaso, quando o Filho do Homem voltar, ele vai achar fé na terra, que avivamento é esse sem fé? Mas profetizou que havia avivamento.
99 e 2000. Nós já estamos em 2026. Cadê o avivamento? Vamos mais recente agora, 2020. A Covid chegou no mundo inteiro. O que teve de pastor, de pastora, de missionário, de missionária, que profetizaram e revelaram que a Covid não ia chegar no Brasil, não está escrito. Chegou. Aí eles mudavam a revelação e profecia. Fica tranquilo, que é doença de ímpio, não vai pegar em crente. Até começar a pegar num monte de crente, um monte de crente morrer. Inclusive pastores. Mas você não vê nenhum deles botar a cara, falando assim, eu profetizei, eu revelei, eu estava errado. Ok? Mais uma. Querido, preste atenção, que eu vou falar. Brasil, nós temos uma polarização política que é um negócio terrível. Se você fala mal do Lula, é porque você é bolsonarista. Se você fala mal do Bolsonaro, é porque você é lulista. O cara não pode ser nenhum dos dois, não. Para mim, Carlos, nenhum dos dois presta. Nós não temos nenhum candidato bom, nem na direita, nem na esquerda e nem no centrão. Ok? A gente tem que escolher o menos pior para votar. Nenhum deles. Entendeu? A gente tem que escolher aquele que tem, as pautas dele tem mais a ver com as minorias, com os menos favorecidos. A gente tem que escolher isso aí, tá? Então, não sou nem de direita nem de esquerda. Eu estou pedindo a Deus que manda um candidato, que até agora, esses que estão aí, não dá não. Ok? Não dá. Não dá. Mas aí, a eleição de 2022, os senhores vão se lembrar disso. Pastor, pastora, missionário, missionária, obreiros, obreiras, cantores, profetizaram que o Bolsonaro ia ganhar. Aí perdeu o primeiro turno. Não. Perdeu o primeiro, mas no segundo ele vai ganhar. Profetizaram, revelaram. Aí ele perdeu. O Lula ganhou, mas profetizaram e revelaram. Não vai assumir o poder. Aí ele assumiu. Ele vai assumir o poder, mas vai morrer. Aí ele não morreu. Aí outro, ele não morreu, mas o militar vai tomar conta. Ele não tomou. E já está acabando o mandato, ele está candidatando para outro aí. Um monte de gente vai votar nele. Provavelmente ele vai ser eleito de novo. E cadê as revelações, as profecias? Sabe por quê? Porque são profecias e revelações para prever o futuro. Entendeu isso aí? Profecia e revelação para prever o futuro. Não. Tem um famosão no Brasil aqui, de vez em quando ele traz umas profecias também. Há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos atrás, ele trouxe uma profecia que no mês de março, né, ia acontecer algo à meia-noite, que um monte de gente ia cair morto pelo Brasil. Postos de gasolina, dentro de supermercado, nas farmácias, um monte de gente. Fica aí alerta que as pessoas vai ser um morticínio. Todo mundo vai cair morto e tal, e não sei, vai ser uma mortandade. Aí ele tinha falado, daqui 30 dias, o dia que deu 30 dias não aconteceu nada. Pouco tempo depois, ele profetizou agora, no ano passado ele profetizou um monte de coisa que ia acontecer na lua de sangue. Os 3 dias a lua ia ficar vermelha, escuridão, não ia ter sol no Brasil, e as pessoas, aí fica doendo, pastor, pelo amor de Deus, o cara falou isso. Falei, mas esse cara está cansado de profetizar e não acontecer. Então, sim, Deus pode mostrar algum momento algo do futuro para alguém? Pode, ele é Deus, ele é soberano, ele é o Todo-Poderoso, ele faz o que ele quiser, do jeito que ele quiser, na hora que ele quiser. Mas 99% das línguas estranhas não tem nada a ver com o Espírito Santo. 99% das profecias não tem nada a ver com de Deus, vindo de Deus. Principalmente se ela estiver prevendo o futuro. Nunca foi objetivo. Continuando aqui, ok? Então, como eu falei para vocês, né? Profetas são aqueles que interpretam os oráculos de uma pessoa perante outras pessoas, né? Outras 3 características da pregação. Quando o sujeito está pregando, ele está confortando, edificando e exortando. Apesar que muita gente prega hoje e não é confortar, edificar e exortar, né? Mas essa é a função da pregação. No contexto, Paulo estava falando não estava falando de predição de futuro,
Entendeu? Quando ele falava de profetizar para confortar, edificar e exortar. Não estava falando nada de predição de futuro. Por isso, profetizar é superior à língua, pois cumpre o propósito, o alvo do culto, que é atingir a igreja. A profecia conforta, exorta e edifica. Entendeu? A profecia faz isso. A língua estranha não, só edifica a mim mesmo. Agora, se todos começarem a falar em línguas, e a igreja não é edificada, é o que Paulo falou. Todos começarem a falar em língua, a igreja não vai ser edificada, né? Ao contrário, a não ser que haja intérprete, ok? Então aí, porque não trazem edificação para a igreja. Vamos lá, continuando. Versículo 6. Olha aqui, ó. Olha, Paulo, capítulo 14, ele estava criticando o falar em línguas que estava acontecendo dentro da igreja, tá? Aí alguém está me perguntando que essas línguas estranhas que não tem nada a ver com Deus é da carne? Pode ser. Então tem várias. Um é a carne, entendeu? A carne. Emoção, está falando. Tá? Pode ser, porque eu sou psicanalista e professor de psicanálise. Eu trabalho com hipnose clínica e sou professor de hipnose. Pode ser uma hipnose coletiva, uma histeria coletiva, entendeu? Pode ser o diabo, entendeu isso aí? Tem várias origens aí. Pode ser só coisa da cabeça da pessoa, ela mesmo fala e acha que todo mundo está falando. Como psicanalista, estudante também da neurociência, deixa eu explicar para você. Existe uma coisa chamada neurônio espelho. Neurônio espelho. Você começa a conviver com a pessoa, você vai espelhar o comportamento dessa pessoa. Entendeu? É muito comum. Tá? Então, vários lugares do Brasil. Às vezes a pessoa vai para o Rio de Janeiro. A pessoa fica lá 4 meses, 5 meses. Ele volta e fala assim, vocês, nós, compramos. Entendeu? Isso aí é porque existe um negócio chamado neurônio espelho. A gente espelha. Nota que dentro das denominações, as línguas que as pessoas falam são todas parecidas. Porque a pessoa espelha um no outro. Então não tem nada da carne, é só algo mental, espelhou e sai falando. Entendeu? Então tem várias origens aí. Essas línguas estranhas. Ok? Então vamos lá. Olha Paulo criticando as línguas estranhas dentro da igreja. Agora, porém, irmão, se eu for ter convosco falando em outras línguas, que vos aproveitará, se não por meio de revelação, ou ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Vai aproveitar alguma coisa se eu falar para você numa língua que você não está entendendo? Você vai ter algum proveito se eu trouxer revelação para você. E revelação, tinha que arrumar outro nome para isso, outro nome. Revelação não é assim, Deus está me mostrando isso, Deus está me mostrando aquilo. Não, querido. Eu vou trazer aqui uma revelação para você agora. O Salmo 22 é um salmo messiânico. Salmo 22 é um salmo de Davi completo, do primeiro versículo ao último. É um salmo que diz respeito ao Messias. Ao Messias. Ok? Salmo messiânico. Então aqui, o xará, né? Então as línguas estranhas é como se estivesse codificando um controle remoto, usando o outro. Às vezes sim, nem sempre, entendeu? Nem sempre. Né? Então, alguém começa aí, é isso mesmo, o cara sobe lá em cima, começa a orar em língua, todo mundo começa a orar, abre a boca e começa a falar. Isso aí, você que não fala, fica ouvindo o seu irmão que está do teu lado, é isso mesmo, é a mesma língua que Deus. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes é como se fosse um controle remoto. Às vezes é algo só da pessoa. Às vezes é algo da mente. Às vezes é algo do diabo. Entendeu? Mas vamos lá. Que eu estou falando aqui sobre uma revelação. Vamos lá? Eu vou trazer uma revelação para você. Salmo 22 é um salmo messiânico. Messiânico. Ok? Salmo messiânico. Salmo que fala sobre o Messias. E vai estar escrito assim, Davi falando. Os touros de Bazã me cercaram. Os touros de Bazã me cercaram. Tem um problema. Eu sempre falo para vocês. Infelizmente, querido, infelizmente, eu não falo isso com orgulho. A Bíblia chegou para a gente toda mexida.
Entende? Ao longo de 1700 anos, desde que Constantino decretou o cristianismo como religião oficial do império, a Bíblia foi alterada, foi adulterada, ela foi acrescentada, ela foi tirada, ela foi mal traduzida, ela foi mal interpretada. Lá, né, o que eram os touros de Bazã? Eram touros muito fortes e violentos. Sempre eles matavam pessoas, cercavam as pessoas e matavam as pessoas. Então Davi está fazendo o salmo e falando sobre os inimigos dele, mas era uma profecia, um salmo messiânico. Aí como que chegou para mim e você? Os touros de Bazã me cercaram. Entendeu? Ou seja, os meus inimigos vieram e me cercaram. Sabe como que está no original em hebraico? Os touros de Bazã me coroaram. Acabei de trazer uma revelação para você. Os touros de Bazã me coroaram. Por quê? Não é um salmo messiânico? Davi, o rei, cercado pelos inimigos. Entende? Jesus, o rei, cercado pelos inimigos. Quem coroou Jesus? Foram os inimigos, aqueles que pregaram ele na cruz, o diabo, os religiosos. Então, os meus inimigos me coroaram. Acabei de trazer uma revelação para você. Entendeu? Deus está me mostrando que a Covid não vai chegar no Brasil. Tem uma pombagira que está querendo destruir o seu casamento. Tem alguém lá no seu trabalho que tem muita inveja de você. Não. Confortou, edificou, exortou? Não, esquece. Entendeu? Acabei de trazer uma revelação para você. Vou trazer outra revelação para você aqui. Mateus 5,39 diz assim: se alguém bater na sua face direita, volta ali também a outra. Só que o texto foi escrito há 2000 anos atrás, em grego, em outra cultura e outro costume. Estuda, não fica com o que eu estou te falando, não. Procura as informações, estude, aprofunde nessas informações. Assim, então eu vou mostrar para você. Nós temos algumas gírias aqui no Brasil, né? Talvez algumas sejam regionais, talvez não, no Brasil inteiro. Quando a pessoa morre, a gente fala assim, bateu as botas, esticou as canelas, entendeu? Foi para a terra do pé junto. Isso é cultura. Daqui 2000 anos, aí alguém lê assim, fulano bateu as botas. Alguém vai pensar assim, será que ele chegou de algum lugar, as botas dele estavam com barro, ele bateu a bota uma na outra? Porque a pessoa não conhece a cultura e nem o costume. Entendeu? Há 2000 anos atrás, querido, bater na face direita era ferir a sua dignidade. Se alguém te insultar, se alguém ferir a sua dignidade, insultar a sua dignidade, significa bater na cara direita, é que alguém tinha insultado a outra pessoa, a dignidade da outra pessoa. E virar a outra face significa ignorar. Olha o que Jesus estava falando. Se alguém tentar tirar a sua capa, dá a túnica também. Se obrigar a andar 1 milha, anda 2 com ele. Entendeu? Ou seja, ignora, deixa para lá e o texto continua. Bateu na face direita, oferece também a outra. Se alguém feriu a sua dignidade, ignora, porque virar a face esquerda significa dar as costas, ignorar a pessoa. Acabei de trazer uma revelação para você. Entendeu? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Assim diz o Senhor. Isso não é revelação, não, irmão. Dá outro nome para isso aí. Entendeu? Entendeu isso aí? Vou trazer outra revelação aqui. Isso. O uso é não sei o que, deixa de besteira. Eu respeito a sua fé e você respeita a minha. Entendeu? Mas é o contrário, eu respeito e o religioso não respeita. Religioso é assim, mas eu não vou discutir com você, não. É o que eu te falei, meu irmãozinho. Deus abençoe a sua vida. Não fica com o que eu estou te falando, não. Estuda, aprofunda. Vai lá na origem, busca como que era a cultura há 2000 anos atrás. Como que era? Você vai ver se eu tenho razão ou não. Mas deixa eu continuar aqui. Entendeu? E tem mais um problema.
É besteira, o que eu estou falando é besteira. Bater na face direita significa ferir a dignidade. Não precisa ir muito longe, não. Eu vou te dar uma dica aqui. Procura o ChatGPT. Fala assim, procura lá. Mateus 5,39. O que quer dizer no original? Como era a cultura da época? Qual a verdadeira interpretação, a verdadeira exegese do texto? Eu nunca pesquisei isso no ChatGPT, mas provavelmente vai te mostrar. Entendeu? Mas eu respeito a sua fé. Deus abençoe a sua vida grandemente, todas as áreas da sua vida, ok? Abençoe todas as áreas. Vou trazer outra revelação aqui para você, tá? Estou te mostrando. Língua estranha e profecia. O que tem de verdade nisso? Eu estou dentro do tema. Então vamos lá. Quer ver uma coisa? Mateus 25 diz assim: quando o Filho do Homem vier, né? Eu falei nada de católico não, gente. Ou ele deve estar falando para outro, para alguém? Eu, hein? Bom, então vamos lá. Vamos lá. E outra coisa, eu respeito a fé, a crença, a religião de todo mundo, de todo mundo. Eu não falo nada. Só se me perguntar, eu respondo. Ponto. Nas minhas aulas e nas minhas lives, eu falo do que eu aprendi, o que eu estudei. Eu sou professor de faculdade de teologia há 26 anos. Eu sei do que eu estou falando. Já li milhares e milhares, literalmente, de livros. Entendeu? Então vamos lá. Vamos aqui, eu vou trazer uma outra revelação para você. Outra revelação. Vamos lá. E eu não falo contra católico, eu falo contra engano, de qualquer engano. Qualquer engano, manipulação, e se me perguntar, eu vou esclarecer. Não é que eu sou dono da verdade, não, que eu aprendi com outros também. Tem muita gente que fala do jeito que eu estou falando. Vamos à revelação. Mateus 25. Quando o Filho do Homem voltar em glória, ele vai separar os bodes das ovelhas. As ovelhas ele vai colocar à sua direita e vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí o que vos está preparado desde a fundação do mundo. Desde antes da fundação do mundo. Você vai tomar posse de algo que está preparado desde antes da fundação do mundo. Beleza? Vinde benditos de meu Pai, possuí o que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Ótimo. Mateus 25. Agora vamos para João 14. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Entendeu? Perguntinha para você. O que você vai tomar posse? Está preparado para você desde antes da fundação do mundo? Ou tem 2000 anos que ele foi preparar e até hoje ele não acabou? Porque eu vou preparar o lugar. E quando eu voltar, eu vos levarei para mim mesmo. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Então ele não voltou, é porque ele ainda está preparando esse lugar. Tem 2000 anos que ele está preparando. O lugar está preparado desde antes da fundação do mundo? Ou ele foi preparado tem 2000 anos? Meu Deus, Deus abençoe sua vida. Eu falo mal de todo mundo, só respeito os macumbeiros. Eu nunca falei nem bem nem mal de macumbeiro. Meu Deus. Deus abençoe você, querido. Deus derrame graça e bênção sobre a sua vida. Amém? Então vamos lá. Primeiro, eu não vou nem falar do grego, uma questão de português. Uma questão de português. Vamos lá? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ponto final. Duas coisas. Primeiro, não haverá ou haverão muitas moradas. Quando Jesus falou, já existia. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então, se ele foi preparar, ele tinha que falar, haverão muitas moradas. Quando eu for preparar. Não, mas há muitas moradas. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ponto. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Ou seja, bom e velho português, interpretação de texto. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim,
Em outras palavras, se na casa de meu pai não houvesse muitas moradas, eu ia falar para você, eu vou preparar, e quando eu for e preparar, eu voltarei e vos levarei. Entendeu? Acabei de trazer uma revelação. Entendeu? Acabei de trazer uma revelação. Jesus já voltou antes dos anos 70, tá? 11 linhas de raciocínio sobre a volta de Jesus. Aquele voltou no ano 70, é só uma delas. Tem mais 10 linhas de raciocínio. E não é o tema de hoje. Eu estou falando sobre profecia e língua estranha. E revelação está intimamente ligado com profecia. Entendeu? Trouxe 3 revelações para vocês. 3 revelações aqui. Entendeu? Entendeu o que é revelação? Então vamos lá, continuando. Então, quem fala em língua fala com Deus. Agora, quem profetiza traz revelação. Ciência, que quer dizer conhecimento. Acabei de trazer conhecimento para você. Eu trouxe revelação e ciência. Profecia. O que é profecia? Aquilo que eu falei com você. Do grego, o profeta, no grego do Novo Testamento, é profetes. E profecia é do grego profeteu. O que é o profeteu? Alguém estudou, investigou, analisou, aprofundou, juntou informações, aí ele pega aquela fala e vai interpretar perante outras pessoas. Então, o que eu estou falando com você agora? Trouxe revelação? Trouxe. Trouxe ciência? Sim. Eu aprofundei, investiguei, estou interpretando para você. E doutrina, entende? Aqui, isso que se fala por aí afora não é língua de Deus. Isso que se fala por aí afora não é profecia. Profecia é assim, é assado. Então, o que eu estou falando? Eu estou profetizando agora. Eu estou profetizando. Eu trouxe revelação, ciência, profecia e doutrina. E a língua estranha não traz isso. Você só está ouvindo assim, labachúria, labacanta, terra de covas canta. Cadê a ciência, a revelação, a profecia, a doutrina? Entendeu? Paulo falando isso aí. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta e a cítara, quando emitem som, se não derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca a flauta ou a cítara? Você deve ter assistido aquele episódio da turma do Chaves lá, que eles foram montar uma banda. Aí estava tocando. Num dado momento, nenhum deles estava entendendo nada. Alguém parou e falou assim, qual música você está tocando? O que estava a bateria tocando uma, o que estava violão tocando outro, o que estava na guitarra tocando outro. Falei, então por que a gente não toca a mesma música? É isso que Paulo está falando. Se vocês falarem em línguas e não houver intérprete, se vocês falarem em língua e não trouxer revelação, ciência, profecia, doutrina, é a mesma coisa de você colocar uma flauta e uma cítara para tocar distintamente, um distinto, separado do outro. Ninguém vai entender nada que está sendo tocado. Lembra que eu falei com você que Paulo estava criticando o falar em língua lá na igreja de Corinto? Continuando, verso 8. Pois também se a trombeta der som certo, quem se preparará para a batalha? Quem já serviu o exército, se tiver alguém aqui que serviu, você vai entender, né? Então, tem o cabo corneteiro. Porque no meio da guerra tá lá os tiros, bomba para todo lado, bah, 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 bah. Você não escuta mais a corneta do cabo. Então ele toca de manhã no canto da alvorada, do toque da alvorada para o toque para dormir, o toque para acordar. Tem vários toques lá. Então, no meio dos tiros, não adianta o sargento ficar gritando, o tenente ficar gritando, que você não vai escutar. Mas se for para recuar, tem um toque da corneta que é para o soldado recuar. Tem um toque que é para o soldado ir adiante. Tem um toque que é vamos pelo flanco esquerdo. O toque. Entendeu isso? Ele falou assim, se o corneteiro não der o som certo, como é que o soldado vai se preparar para a batalha? A mesma coisa vocês falando em língua na igreja, se não tiver intérprete. A mesma coisa se vocês estiverem falando em língua na igreja e não trouxer revelação, ciência, profecia e doutrina. Entendeu? Primeiro, são 2 instrumentos, um tocando uma música, o outro tocando outra. Outra, é a mesma coisa do soldado, o corneteiro, né, tocando. Como é que o soldado vai preparar para a batalha? Se o cabo corneteiro não der o toque certo.
Entendeu? Aí ele continua, né? Ele continua. Está acabando a nossa live aqui, infelizmente. Infelizmente está acabando o tempo. Mas vamos lá, eu tenho 5 minutos só. 9. Assim vós, assim vós, se com língua não disserdes palavra compreensível, como compreenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasse ao ar. A mesma coisa, vocês estão falando língua estranha. Se vocês não falarem palavras que as outras pessoas compreendem, é como se vocês estivessem falando ao ar, julgando palavras ao vento. Entendeu isso aí? Né? Então, se os dois instrumentos, um toca uma música, o outro toca outra, ninguém está entendendo nada que está sendo tocado. Se o soldado corneteiro não tocar a sua corneta do jeito certo, quem é que vai preparar para a batalha? Sim, a mesma coisa. Se vocês continuarem falando em línguas desse jeito, né, sem intérprete, ninguém vai entender nada. Querido, eu quero pedir uma ajuda de vocês. Tanto você que está na plataforma com a letra Y, a plataforma com a letra T. Quem me acompanha, quem está comigo há muito tempo, ouve eu dizer isso todos os dias. Eu estou falando porque está acabando o tempo. Querido, pelo amor de Deus, na nova aliança, no Novo Testamento, ninguém tem que ser dizimista, entendeu? Dízimo é aliança de Deus com Israel, não é com a igreja, não. Ninguém tem que ser ofertante, ninguém tem que ser. Se você não é dizimista, não é ofertante, você não está roubando o Senhor, nem está debaixo de maldição. Esquece, isso é engano. Ok? Deus não precisa de nem um centavo seu para te abençoar. Se ele for abençoar com dinheiro ou sem dinheiro, ele abençoa. Prioridade para o seu dinheiro é a sua casa, a sua família e algum necessitado à sua volta. Agora, existe um lugar que não quer enganar, que não quer manipular, que não quer controlar as pessoas e que está pregando o verdadeiro evangelho. De acordo com o Novo Testamento, se você puder e quiser, você deve contribuir com este lugar. Então eu estou pedindo a sua ajuda, porque eu pago aluguel para fazer aqui as lives, a reunião com as pessoas que a gente se reúne aqui, os vídeos que eu subo vídeo para todas as plataformas, todos os dias, todos são feitos aqui. E eu passo muita dificuldade, porque por eu ensinar desse jeito, eu tenho só 2 pessoas que contribuem mensalmente comigo, entendeu? 2 pessoas que contribuem mensalmente. Então, você não é obrigado, não tem que fazer. Caso você queira e possa, não é para tirar o pão da boca da sua família. Nunca faz isso. Deus não quer sacrifício nenhum seu, muito menos financeiro. Você da plataforma com a letra Y, está aí a faixa azul e branca, o nosso chave Pix, que é o CNPJ. E vou abrir aqui para você o QR Code. Está aberto. Por que eu não deixo ele aí? Às vezes chega gente aqui no canal e fala, é só mais um pedindo dinheiro, então eu não deixo. Só na hora que eu vou pedir ajuda. Tenho tido dificuldade para pagar o aluguel, água, luz, internet nesse lugar. Porque eu falo com as pessoas, você não tem que ser, não tem que dizimar, não tem que ofertar. Se você quiser, não tem quantidade. É o que Deus colocar no seu coração. Está aí a faixa azul e branca com o CNPJ e o QR Code. Você aqui, ó, da plataforma com a letra T, caso você queira ajudar, ninguém tem. Deus não precisa do seu dinheiro, tá? Dízimo é para Israel, não é para a igreja, não. Caso você queira, anote aí. A chave Pix é para o Banco Cora, em nome de MEG, Ministério Evangelho e Graça. CNPJ 53 250 774 1000 contra 37. 53 250 774 1000 contra 37. Para quem está entrando agora, ninguém tem que ser dizimista, ninguém tem que ser ofertante. Mentira. Eu estou dizendo o seguinte, se alguém puder e quiser ajudar, vai chegar em boa hora. Paramos no verso 9, queridos, e vamos continuar na próxima semana, porque já acabou o meu tempo aqui, ok? Então tá aí para você, 1 Coríntios, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Estamos no capítulo 14, hoje paramos no verso 9 e vamos continuar a partir daí. Então, muito obrigado por estarem conosco, muito obrigado por estar acompanhando na live, muito obrigado também vocês que estão mandando os seus presentes aí, ok? Então, querido, muito obrigado, Deus abençoe grandemente a sua vida. Vai cair agora aqui, né, na plataforma,
Mas Deus abençoe. Deus que abençoe grandemente a cada um de vocês.